Olá, sou Wagner Souza, professor de língua portuguesa e hoje vamos falar de um assunto bem bacana, redação oficial. O que é redação oficial, meu amigo? Redação oficial é todo ato que é redigido, é toda comunicação que é redigida pela administração pública. Eis aqui o conceito que nos traz o Manual de Redação da Presidência da República. O manual afirma que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Atos normativos, entendamos aí, são as leis, as portarias, os decretos. Esse tipo de produção redacional oficial, os atos normativos, não costumam ser foco de indagação em concurso público. Porém, as comunicações oficiais, essas sim, são frequentemente, quase sempre, abordadas em provas de concurso. Por isso é justamente aí que nós vamos focar a nossa atenção, nas comunicações oficiais. Vale lembrar, o que faz uma comunicação ser comunicação oficial? É a participação de um órgão público. É a participação de uma unidade integrante da administração pública. Por isso, podemos dizer que as comunicações oficiais são essas estabelecidas entre um emissor e um receptor, em que pelo menos um deles é órgão da administração pública. Ou seja, o emissor deve ser órgão da administração pública, ou receptor, ou os dois. Normalmente, na prática, são os dois que são órgãos da administração pública, mas pelo menos o emissor precisa ser órgão da administração. Agora, se a administração pública não participar deste ato comunicativo, então não é comunicação oficial. Pode ser uma comunicação particular, uma redação de caráter bancário, comercial, mas não oficial. Para ser redação oficial, para ser comunicação oficial, existe a necessidade de participação de um órgão público. E aí precisamos fazer algumas considerações. A administração pública é enorme. Meu amigo, você tem administração pública em todo este Brasilzão de meu Deus. Imagine se cada pessoa começar a escrever do jeito que achar melhor. Vai virar bagunça. Se cada um começar a escrever do jeito que achar melhor, vai virar bagunça. Por isso, houve a necessidade de padronização da forma de apresentação dessas comunicações oficiais. Isso aconteceu, já acontecia anteriormente, tínhamos um manual de redação que data de volta de 73. Em 92, houve a primeira edição do Manual de Redação da Presidência da República. Em 2002, houve a segunda edição do Manual de Redação da Presidência da República. A ideia, de fato, desses manuais era padronizar a forma de apresentação desses textos, não só no que se refere à diagramação, mas também ao conteúdo, ao estilo da construção, como você deveria construir aquele texto. E, de fato, o negócio estava ficando bagunçado. Só para você ter uma ideia, como fecho, aquela fórmula terminal que você usa para se despedir. Hoje em dia, o fecho que normalmente utilizamos nas comunicações informais, no diálogo do dia a dia é o quê? Fui. Esse é o fecho do diálogo. Para as redações oficiais, você tem um fecho lógico, formal, e esses fechos, lá por volta de 92, você tinha uma quantidade de mais ou menos de 16 tipos diferentes só de fecho. Pense na situação. Você tinha desde o singelo, cordialmente, até o pomposo, apresentamos nossos altos protestos de estima e consideração. Aquelas puxadinhas básicas que o povo dava ao final da correspondência, sabe? Pois é, a coisa estava virando bagunça. Em virtude disso, houve a necessidade de padronização e simplificação dessas correspondências oficiais. Isso quer dizer que atualmente nós não podemos escrever do jeito que a gente quer uma redação oficial, não. Existem normas, existem parâmetros que devem ser seguidos. Por isso, começamos justamente vendo as características que uma redação oficial deve apresentar. Você não pode escrever do jeito que você quiser. Você precisa obedecer a essas características com as quais vamos trabalhar agora. E a primeira característica da redação oficial é a impessoalidade. O que quer dizer isso? A impessoalidade quer dizer que não há espaço para opinião em uma redação oficial. Não há espaço para impressões pessoais. Veja, se você observar o ato comunicativo oficial, você vai entender do que eu estou falando. Aliás, o próprio Manual de Redação da Presidência da República nos diz que a impessoalidade deriva das características dos atos administrativos.
O ato administrativo, uma das características dele, além da legalidade, é também a impessoalidade, não é isso? A eficiência, a proporcionalidade, as características dos atos oficiais. O fato é que tanto os atos oficiais quanto as correspondências e redações oficiais devem trazer semelhantemente tais características, e a impessoalidade é uma delas. O manual nos adverte para a seguinte situação: quem emite o ato comunicativo é impessoal, quem emite é a administração pública, portanto, trata-se de uma impessoalidade, não é pessoa ser humano. Na realidade, é uma, como diria o pessoal do direito, uma ficção jurídica, é uma pessoa jurídica, mas não é alguém que tenha uma opinião própria de caráter pessoal. Quem emite, portanto, é caracterizado pela impessoalidade. Quem recebe o ato comunicativo também é caracterizado pela impessoalidade. Ainda que você encaminhe aquela comunicação a apenas uma única pessoa, no final das contas, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o destinatário último dessas produções redacionais da administração é a própria população. Ou seja, a população considerada como um todo, tendo em vista a publicidade dos atos públicos, a população não é uma pessoa. Ou seja, também temos impessoalidade relativamente ao destinatário do ato comunicativo. E o assunto também é um assunto impessoal. Ainda que aquele tema daquele ato administrativo, melhor, daquele ato comunicativo oficial, diga respeito a apenas uma única pessoa, eu não estou falando, naquele ato comunicativo oficial, eu não estou falando da vida pessoal dessa pessoa. Eu estou falando da vida dele como agente público. Isso quer dizer que quem emite é impessoal, quem recebe é impessoal. O assunto é impessoal, então a redação só pode ser impessoal. Não deve haver traços de subjetividade, opinião, impressões de caráter particular em redação oficial. Devo dizer que na prática existe uma busca, uma manifestação, eis aí, uma manifestação sintática da impessoalidade em redações oficiais. É o uso do chamado plural de modéstia. O plural de modéstia é uma forma de construção um pouco mais antiga, bem tradicional, não é errada, permanece como aceitável, mas é um pouco mais antiga. O plural de modéstia consiste em você utilizar justamente a primeira pessoa do plural. Informamos, solicitamos, apresentamos, veja o que acontece. No final das contas, você tem apenas uma única pessoa assinando aquele ato comunicativo. Mas a ideia é que, modestamente, ele se desloque do foco do ato comunicativo para dizer: nós aqui da diretoria apresentamos, nós aqui da secretaria solicitamos e por aí vai. A ideia, portanto, é se deslocar do foco do ato comunicativo. Observe que eu assinalei aqui para nós a palavra sintática. Por quê? À medida que a gente for avançando, eu vou aproveitar para chamar a sua atenção para certas palavras que podem aparecer em itens, não só de redação oficial, mas também em outros itens de gramática, e que podem, às vezes, tornar um pouco mais difícil algo que seria relativamente simples. Às vezes, o examinador da prova pergunta algo simples, mas de maneira complicada. Essa palavra sintática, que é feminino de sintático, nasce de sintaxe, que por sua vez vem lá do grego. No grego, sintaxis significa construção, estrutura. É por isso que atualmente na língua portuguesa nós fazemos análise sintática, análise da estrutura da frase, análise da construção da frase, quem é o verbo, quem é o sujeito, quem é o complemento e por aí vai. Se um item de prova disser para você algo acerca de erro sintático, não é para fazer análise sintática. Erro sintático é um erro de construção, um erro estrutural. Ou seja, na construção daquela frase, alguma coisa ficou errada, concordância, regência ou então colocação pronominal. Quando eu digo então aqui que existe uma manifestação sintática, eu estou dizendo que existe uma manifestação estrutural da busca da impessoalidade. O tradicional uso do plural de modéstia, informamos, solicitamos, é justamente essa manifestação sintática, essa manifestação estrutural da busca pela impessoalidade. Mas eu devo admitir, na sua prova, muito possivelmente o que você vai encontrar é isto aqui, ó. Informo, solicito, apresento.
Nas produções redacionais oficiais contemporâneas, utiliza-se a primeira pessoa do singular, ou seja, a utilização do plural de modéstia, informamos, solicitamos, apresentamos, é a forma mais tradicional de busca da impessoalidade. Nas redações contemporâneas, utiliza-se de fato informo, solicito e apresento, mas ainda se continua, ainda permanece aquela história de você evitar opinião, evitar impressões de caráter pessoal. Vale lembrar, também é admissível o emprego das terceiras pessoas, informa-se, solicitam-se, apresentam-se, ora com esse ser funcionando como índice de determinação do sujeito, ora funcionando como partícula passivadora, dependendo do comportamento sintático desse verbo aí, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, coisas que a gente vê lá na gramática. Com isso, o que eu estou dizendo para você é, no que se refere à impessoalidade, não há espaço para impressões pessoais. E em termos de construção de texto, na sua prova, muito possivelmente, o que você encontrará são essas formas verbais de primeira pessoa. Informo, solicito, apresento. Porém, saiba, apesar de ser uma forma mais tradicional, um pouquinho mais antiquada, por assim dizer, também é correto. Informamos, solicitamos, apresentamos. E também é possível, sobretudo em relatórios e pareceres, as terceiras pessoas. Ou seja, as três são admissíveis em redação oficial. Na prova, o que você deve encontrar é informo, solicito e apresento. As outras também podem ser utilizadas. Muito bem. Aqui preciso aproveitar para fazer uma perguntinha para você. Digamos que um item de prova traga para você essa construção e sugira a você a inserção de uma vírgula aqui. A inserção de uma vírgula, logo após apresentamos, mantém a correção, a coerência e o sentido original do texto, diria o item para você. Ou simplesmente, dependendo da banca, ocorre a reescritura da frase e na reescritura aparece uma vírgula antes do etc. E aí, certo? É errado ou arriégua? E aí, posso colocar essa vírgula aí? Ou não? O que acontece? Algumas pessoas prontamente dirão, não, professor, não se usa vírgula antes, etc. Nunca vi. De fato, se você lê bastante jornal, bastante revista, entre os jornalistas não se usa costumeiramente essa vírgula antes do etc. Porém, se você é da área de língua portuguesa ou faz revisão de texto, provavelmente você já deve ter esbarrado, sobretudo em gramáticas, com essa vírgula antes do etc. A bem da verdade, essa vírgula antes do etc. é facultativa. Você pode utilizar ou não. Tanto lá quanto aqui, em todas essas ocasiões, a vírgula é facultativa. Na realidade, essa discussão da vírgula antes do etc. nasce justamente com a origem dessa palavra. Na realidade, não é palavra, é uma abreviatura de uma expressão latina. No latim, et quetra, de fato se diz etc., significa e outras coisas. Ou então, e várias coisas. Ou, se você gosta de tradução ao pé da letra, e tantas coisas. Ah, e era isso, é? Após 1000 anos revelado. Fala a verdade, você usa essa porcaria a vida toda e não sabe exatamente o que significa às vezes, né? Pois é, etc. significa e outras coisas, e várias coisas, e tantas coisas, se você assim preferir. Disso, no caso, decorrem algumas observações. Primeiro, na sua dissertação, a sua redação, de fato, que você vai fazer na prova, evite utilizar o etc. O etc. dá um tom informal ao texto, então é melhor evitar. Segundo, se em algum outro contexto que não seja dissertação para o concurso, se em algum outro contexto você resolver utilizar o etc., lembre-se e outras coisas. Portanto, evite utilizar para fazer referência a pessoas. Nossa, todo mundo está aqui, né? Olha, todos vieram para a minha festa, Pedro, João, Marina, etc. Deixe elegantemente a enumeração aberta, retirando, etc. Ah, estão todos aqui, todos vieram, Pedro, João, Marina.
basta colocar um pontinho final, deixando a enumeração aberta, vai ficar muito mais elegante, etc. Deve ser utilizado apenas para coisas. E já que estamos por aqui, e eu não sei se você vai ter a oportunidade de falar sobre isso em alguma outra ocasião, eu pergunto, a vírgula antes do etc. é facultativa. Por quê? Porque vocês vão ver lá na parte de gramática, ou já viram na parte de gramática, que a vírgula antes da conjunção e, em regra, é facultativa. Eu sei. De fato, desenvolveu-se uma espécie de lenda urbana. Para algumas pessoas deve ser um pouco esquisito eu dizer que a vírgula é facultativa antes do e. Isso porque para algumas pessoas desenvolveu-se uma lenda urbana. Uma lenda segundo a qual não se usa vírgula antes de e. É lenda, não acredite, é coisa de charlatanismo, isso não é que existe. Como diria sutilmente o padre Quevedo. O fato é que essa história de não se usa vírgula antes do e é lenda. Na realidade é o contrário. A vírgula normalmente é perfeitamente possível antes do e. Ocorre simplesmente que não há obrigatoriedade. Normalmente ela é facultativa. Isso quer dizer que assim como ela é facultativa antes do e, torna-se facultativa antes do etc., tendo em vista o seu sentido, o seu significado. A vírgula, então, é facultativa. E o e? Eu poderia colocar um e antes do etc.? Posso? Veja, aí você já estaria abusando da boa vontade. Se você colocar um e antes do etc., olha aqui o que você vai gerar. Vai ficar e etc. Na prática, e outras coisas. E várias coisas. Acontece, meu amigo, que isso aqui é gramática. Isso aqui não é axé. Sai. Menina coisa, sai daí. A vírgula, tudo bem, é facultativa. Agora o e, nunca você deve utilizar antes do etc., porque sempre vai estar errado. Ficou claro isso? Beleza? Muito bem. Então, voltemos para o nosso texto. Feita essa pequena observação acerca do etc., vamos voltar. E você se indaga, mas por que ele está fazendo essas colocações acerca do etc.? Esses aspectos são aspectos de caráter gramatical. Acontece que em itens de redação oficial é comum que se tenha indagações de ordem gramatical. Isso porque o uso correto da gramática também é uma das características da redação oficial. Aliás, é a segunda característica da redação oficial. Uso do padrão culto de linguagem. Quando falamos uso do padrão culto de linguagem, já há quem pense, eita, tem de escrever bonito, né? Padrão culto tem que ser lindão. Não. Cuidado. Ao se falar padrão culto de linguagem, é a primeira coisa que você precisa observar. Eu não estou falando, nem o manual de redação da Presidência da República está falando de texto complicado, de texto rebuscado, de texto complexo. É a primeira coisa que você tem que guardar. O uso do padrão de linguagem não implica texto rebuscado, complexo. O manual de redação da Presidência da República afirma que o uso do padrão culto nada tem contra a simplicidade da construção do texto. O texto oficial deve ser simples. Só não deve ser pobre, né? O manual de redação da Presidência afirma, olha, não se confunda simplicidade com pobreza de construção. Tenha certeza de que a ideia está lá, completa e de maneira clara. Então tem que estar completinho, não precisa ser um texto pobre, repetindo sempre a mesma palavra. Não, pode usar um sinônimo de vez em quando e tal. Mas veja, não precisa também complicar, utilizando palavras complexas, palavras difíceis de serem utilizadas no dia a dia. Na realidade, o texto oficial deve ser meramente simples, completo, objetivo, mas simples. Nada de complicar demais. Convém que nós entendamos o que o manual de redação quer dizer ao utilizar a expressão padrão culto. Primeiro, convém que nós entendamos o que é essa história de padrão. O padrão de linguagem. Ao falar em padrão de linguagem, o que se tem aí é uma preocupação com o léxico. Professor, esse léxico é aquele cara do Smallville, o Léxico Luthor?
Não, esse aí é outro. O léxico, que é ao que me refiro aqui, nada mais é do que vocabulário, outra palavrinha para você guardar. Eventualmente, pode acontecer de você, no caso, ter um item de prova afirmando ou questionando a adequação lexical do texto. Adequação lexical é adequação vocabular. A ideia é você verificar se as palavras que ali se encontram são palavras adequadas para a construção de um texto oficial. Portanto, quando se fala padrão, é essa preocupação com o léxico que nós temos, a preocupação com o vocabulário utilizado. As palavras utilizadas para integrar o texto oficial devem ser palavras que pertençam ao padrão usual de comunicação. Ou seja, a forma típica de comunicação que você utiliza na escritura de um texto, por exemplo, ou então, no caso, as palavras que você usa no dia a dia para, num contexto formal, se comunicar com as pessoas. Naturalmente, aqui temos a necessidade do padrão culto. Ou seja, você não pode sempre utilizar, em redação oficial, palavras que fazem parte do diálogo do dia a dia. Você, ou então, no caso, tá tranquilo, ou então, ele recebeu por fora. Essas expressões são expressões do português coloquial, do colóquio, da fala, do diálogo do dia a dia. Aqui precisamos utilizar a norma culta de linguagem, o padrão culto de linguagem. Portanto, aqui o padrão que você usa são palavras padronizadas, palavras que todos utilizam e todos entendem. Isso quer dizer que, na prática, você deve evitar, e eis aqui o conselho do Manual de Redação da Presidência da República, você não deve utilizar regionalismos, gírias ou jargões técnicos. Pense na situação, o sujeito está sendo devolvido, está trabalhando lá no interior do Maranhão. De repente me chega aqui um ofício devolvendo o cidadão e nesse ofício aparece lá dizendo que esse sujeito está sendo devolvido pois foi frequentemente flagrado com chumbregâncias durante o expediente. Chumbregância. De repente o cara tinha um cachorrinho chamado chumbrega, levava o cachorrinho lá, ficava lá com a chumbregância, com um cachorro e tal. Fica mesmo que de chumbregância. De repente essa palavra chumbregância, ela é significativa naquela região, mas não necessariamente será bem acolhida e bem entendida em outras regiões do país. Por isso, evite essas palavras de caráter regional. Para quem está se perguntando o que é chumbregância, para alguns seria o equivalente a saliência, o que também não seria uma boa palavra, tendo em vista que vem em várias cidades do Brasil, saliência significa ondulação que se coloca no asfalto, não é isso? É melhor você optar por uma linguagem padrão, uma linguagem que todos usem. Você pode dizer, por exemplo, que ele foi flagrado assediando outros servidores ou servidoras, nunca se sabe. Mas enfim, o que acontece? É por essa motivação que ele está sendo devolvido. O comportamento dele não foi um comportamento considerado adequado. Ou seja, evite o termo regional justamente para que você, no caso, favoreça o bom entendimento daquilo que você está escrevendo. Igualmente, evite gírias. Ao se falar gírias, você já pensa, mas é óbvio que eu não vou colocar gíria. Mas veja, nos estudos linguísticos, gíria não é só a forma jovial de falar. Quando se fala gíria, você já pensa o pessoal, a galera jovem falando, tipo assim, velho, chegamos lá comendo no bicudo, velho, tocando mal terror, tá ligado? E tem uma moral de assumir o bagulho, velho, toca aí. Tá, isso também é gíria, mas nos estudos linguísticos, gíria é a linguagem utilizada por determinados grupos fechados. É uma linguagem pertencente somente àquele grupo. Por exemplo, na área da informática, vira e mexe, alguém fala de mainframe, alguém fala de boot, alguém fala de hardware, upgrade. Essas palavras, para quem está na área, constituem vocábulo simples, mas para quem está de fora, com certeza vai gerar alguma dificuldade. É justamente para essas gírias de caráter técnico que o manual diz não utilize. E, aliás, por falar em linguagem técnica, evite também os jargões técnicos. E o que é o jargão? O jargão são aquelas frases feitas, aquelas construções fossilizadas, cristalizadas. E estão lá. Todo mundo usa porque sempre usou, mas ninguém sabe exatamente de onde veio. Tá? Aquelas expressões do tipo, é com grande satisfação que informamos, ou então, é com muito prazer que afirmamos. Essas expressões, colhemos o ensejo para apresentar ou para informar. Esse tipo de frase feita deve ser evitado. Esse tipo deve ser banido da redação oficial, visto que o Manual de Redação da Presidência da República não aprova mais esse tipo de construção.
Tranquilo? Vamos lá para o intervalinho, vai espichar a canela, menino, vai beber uma aguinha, menina, e voltamos já.